emocional, Mike Freta Emocional, que é onde eu também posto muito conteúdo para o seu desenvolvimento. Beleza? Então nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Estamos também ao vivo agora pela plataforma do Instagram. Então vamos iniciar. Hoje eu vou falar para vocês como que funciona, o meu processo de consultoria. Eu venho me especializando cada vez mais nessa área de consultorias para promover resultados na vida dos meus clientes, amigos, colegas de trabalho e também alunos. E hoje eu vou explicar como que isso se procede, como se desenvolve. Eu vou começar então com uma frase de Bernard Hatschall, tá? A frase que ele tem é fantástica. Quanto mais o indivíduo estiver envolvido em identificar desafios na sua vida, quanto mais o indivíduo estiver envolvido em identificar desafios na sua vida, trabalhá-los, desenvolvê-los, melhorá-los, aplicar soluções e avaliar resultados, mais completo e duradouro será o aprendizado. Isso é o que realmente importa, eu aprender algo significativamente importante, poderoso, transformador na minha vida e aplicar de forma sustentável para a minha vida inteira, de forma duradoura. Então vou repetir a frase mais uma vez, do Bernard Hatschall. Quanto mais o indivíduo, o ser humano, a pessoa, ela estiver envolvida no processo de identificar os desafios que a vida lhe traz e trabalhar esses desafios e aplicar soluções de forma reta, resolver aquele problema, aplicar soluções e avaliar os resultados, está o tempo todo avaliando os resultados, mais completo e duradouro será o aprendizado. Então, o aprendizado deve ser um valor na sua vida, deve ser um superpoder na sua vida, você deve focar pelo aprendizado. Então o aprendizado, essa frase do Bernard Hatschall que a gente inicia hoje a nossa live, ele é um processo de PDCA aplicado. O PDCA, para quem não conhece, é um modelo de progressão, de evolução, de desenvolvimento, de melhoria contínua, de ação. E hoje nós vamos substituir por um modelo conhecidíssimo de consultoria, que é o modelo FARM, com o acrônimo FARM, F-A-R-M, tá? O F do acrônimo FARM é de foco, foco extremo, aquele foco. O A é de ação, além de eu ter um foco, saber para onde que eu vou, aonde que eu quero chegar, agora eu tenho que ter um foco para chegar lá onde eu quero ir. O R significa resultado, eu tenho que ter resultado. O resultado é super importante, nunca devemos deixar de lado o resultado. E por último, o M de melhoria contínua. A gente está sempre melhorando, sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando, sempre fazendo o upgrade do processo, está sempre se aperfeiçoando, sempre se atualizando. Esse modelo ele gera uma estrutura básica de consultoria e também um ciclo de ação contínua. Mesmo depois que você termine o processo, você continua aprendendo porque você pegou a estrutura e continua se desenvolvendo, entrando num ciclo virtuoso de crescimento, de ascensão, de desenvolvimento. Então, um dos trabalhos principais do consultor é identificar o nível de energia da pessoa, aumentar essa energia drasticamente e conduzi-la, canalizá-la para ações específicas que vão produzir os maiores resultados. É ensinar ele a semear, a cuidar da semeação, plantar, e depois colher. E o tempo todo está aprimorando esse processo. Então hoje nós vamos começar com o primeiro modelo do acrônimo FARM, que é o F, de foco, tá? Então, quando eu quero desenvolver foco, eu ensino muito os meus alunos, clientes, a desenvolver perguntas. Então, eu ensino a pessoa a fazer perguntas para que ela desenvolva foco. A primeira pergunta que eu faço é:
aonde você quer chegar. E fazer com que você aprenda a fazer essa pergunta, aonde eu quero chegar. Quando você faz essa pergunta, isso aumenta o seu foco. Depois, onde eu devo direcionar as minhas forças? Mais uma vez, a questão de identificação de onde eu devo me concentrar. Isso é foco. Onde que eu devo botar a minha energia para que aquilo produza resultado. Outra situação, qual área, né, qual pilar, qual aspecto da minha vida eu devo trabalhar primeiro, tá? E que, se trabalhado, vai alavancar todas as demais áreas da minha vida. Então a gente conversa, a gente faz ali um levantamento de como que está a vida da pessoa em todas as áreas, né? Na saúde, no relacionamento, no trabalho, nas finanças, no propósito de vida, enfim, a gente vai escolher uma área onde a pessoa vai focar, e ao se desenvolver naquela área, todas as áreas vão crescer por sincronicidade, por empatia, porque uma área bem desenvolvida, ela puxa as demais. Então o que nós estamos falando aqui? De foco. Então a gente tem que identificar onde que você quer dar uma focada, e se aumentar essa área, ela vai aumentar todas as demais, vai expandir todas as demais. Então assim, focar no que vai fazer a diferença. Você tem que saber o que vai fazer a diferença na sua vida e focar naquilo lá, porque aquilo lá vai ser a chave para você crescer e gerar as condições necessárias. Sempre é importante gerar as condições necessárias para que possamos obter resultados. Então, é claro que as nossas escolhas, elas são mais poderosas do que o ambiente, mas o ambiente também favorece, tanto o ambiente interno, mental, emocional, físico, quanto o ambiente externo, relacionamento, networking, né? Principalmente essas duas áreas, né? Os melhores relacionamentos, as melhores relações profissionais e pessoais, para que você possa crescer, né? Então o ambiente tem muitas coisas. Eu sempre gosto de dar o exemplo da sequoia, tá? A sequoia, ela é a maior árvore do planeta. Ela cresce verticalmente e fica gigantesca. Mas para que isso ocorra, ela precisa ter o melhor ambiente possível. Ela precisa ter o solo fértil, ela precisa ter uma quantidade de água. Ela não pode ter barreiras que impeçam o sol de chegar nela, porque senão ela não consegue crescer. E ela tendo um ambiente propício, ela se desenvolve. E nós somos iguais à sequoia, a gente precisa do ambiente necessário, né? Inclusive eu vou explorar muito o ambiente necessário no módulo de foco e alta performance, de produtividade, onde a gente vai trabalhar muito o foco. É necessário o ser humano ter foco para crescer e se desenvolver, onde nós vamos trabalhar relacionamento, onde nós vamos trabalhar mindset, onde nós vamos trabalhar o nível de energia. Estou falando bastante de energia, a gente precisa saber como aumentar a energia para focar no que é preciso. Onde nós também vamos trabalhar construção de equipes, a gente precisa de pessoas. Mas enfim, saiba que nós vamos trabalhar isso mais lá para frente. A gente tem um módulo só para trabalhar alta performance e o foco, a otimização da performance, beleza? Bem, vamos então hoje para o segundo acrônimo da palavra FARM, né, que é o A de Action, ação. O primeiro foi Focus, o segundo é Action, ação. Então a ênfase na ação é uma das principais características da consultoria. A consultoria, ela é montada toda em cima para um planejamento correto, adequado, honesto, sincero, comprometido, de ações ideais que produzam o maior resultado para que a pessoa chegue aonde ela quer chegar. Lembrando que sem ação não tem resultado. A fonte de qualquer resultado é a ação. Somente com ações podemos chegar nos resultados que almejamos, beleza? Então o foco, ele prevê intuitivamente clareza. Ainda mais nesse mundo de tanta informação que a gente tem hoje. Eu nunca vi tanta informação. YouTube, Instagram, Facebook, nossa, tantas plataformas
de rede social cada vez vai, agora TikTok, antes nós tínhamos também, nossa, tem tantas, né? Snapchat, tem também, cara, tem um monte de reuniões que você pode fazer pelo Zoom, tem enfim, né? Muitas plataformas. E nesse mundo de tanta informação hoje em dia que só faz a gente dispersar, quem tem foco, quem tem clareza, tem poder. Então essa é a informação que chega a ser um código de tão preciosa que é. Quem tem clareza, quem tem direção, tem poder. Quem tem muita informação, tem distração, tem dispersão. A gente não quer dispersão. Dispersão gera ansiedade. Nunca na face da Terra foi observado índices tão grandes de ansiedade como nesse momento atual. E um dos fatores é a grande quantidade, o acesso pela internet, celular na mão com acesso à internet, ao acesso de tanta informação. E a maioria das informações que você consome diariamente, elas são irrelevantes, elas são desnecessárias. O que me importa o Bolsonaro, o STF, a China, os Estados Unidos? O que isso muda na minha vida? Nada. Mas por que eu fico alimentando essas notícias? Cara, televisão, você tem que botar ela fora se você quer realmente crescer. Assim, nós fomos condicionados pelos nossos pais, né? Os nossos pais foram a primeira geração a assistir televisão. Então, inclusive a televisão era um modo de a criança ficar quieta, era uma coisa de aumentar o foco dela, né? Então você, todos nós somos condicionados a ficarmos presos na televisão. Então uma das maiores transformações que você pode fazer é se desvincular cada vez mais da televisão e procurar informações. É claro que tem informações de qualidade, eu procuro selecionar muitos filmes, os documentários e só isso, para que aquilo gere um aprendizado, mas é muito difícil, geralmente são migalhazinhas de aprendizado, você tem que fazer toda uma interpretação, tem que fazer todo um processo de ressignificação daquela história para a sua história. Quanto existem conteúdos de extrema qualidade, como por exemplo essa live aqui, que vão alavancar o seu desenvolvimento. Então a primeira coisa, além disso, escolha muito bem quem você vai seguir, quem você vai curtir. Não fica seguindo todo mundo que é relevante, somente aqueles que forem extremamente cruciais, extremamente fundamentais para fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Aqueles que vão gerar ações na sua vida, que vão fazer você tirar a bundinha da poltrona e vão fazer você agir, vão fazer você atuar, né, como um protagonista da sua história, tá? Então, além da clareza, o direcionamento não é para abrir, é para fechar. Aqui nós vamos fechar o foco, é um funil. Nós vamos pegar um monte de coisas relevantes, vamos funilando, o que é mais importante, o que eu posso fazer hoje, que se eu fizer, vai produzir um grande resultado na minha qualidade de vida, no meu propósito de vida, nos meus objetivos, nas minhas metas, no meu relacionamento, no meu trabalho. Então você vai elencando melhor na sua agenda quais são as ações poderosas, né, que se forem feitas e devem ser feitas, elas não podem ser procrastinadas, ok? Outra coisa no processo, né, para que você caminhe na direção dos seus objetivos, é importante isso, tá? A direção e a clareza. Uma outra coisa, na nossa consultoria, é necessário gerar uma grande responsabilidade. E aí olha a etimologia da palavra, responsabilidade. A habilidade de responder de forma eficaz e rápida. Tá? Mas a responsabilidade é um conceito enorme, a gente poderia fazer uma live só sobre responsabilidade e sobre autorresponsabilidade, de eu parar de culpar os outros. Né? A responsabilidade tem muito em eu puxar para mim. Eu não posso deixar com que as outras pessoas sejam responsáveis pelo meu sucesso, felicidade, saúde. Não, isso depende só de mim. Então a autorresponsabilidade, ela busca muito isso. Você parar de criticar, de reclamar.
de botar a culpa nos outros. Então, numa das lives a gente pode falar mais sobre autorresponsabilidade. Inclusive, se você olhar no meu YouTube, né, no YouTube, escreve lá, Mike Freta, autorresponsabilidade. Deve ter uns 5, 6 vídeos explicando cada uma das características da autorresponsabilidade. Mas a responsabilidade aqui é para desenvolver a consciência, para desenvolver a sua consciência de que a responsabilidade de realização é sua. As metas são suas e as ações devem ser suas também, ok? Então a responsabilidade tem esse objetivo aqui, tá? É claro que o profissional ele vai te ajudar, né, a formular planos, estratégias, vai desenvolver ali uma série de mentalidade positiva, vai te encorajar a ir em direção aos seus sonhos, mas a responsabilidade é sua, ok? Então essa parceria, vamos chamar assim, eu gosto muito da palavra aliança. Essa aliança entre o profissional e o cliente, ela é fundamental, porque além de desenvolver essa confiança, né, o profissional ele vai analisar muito as opções, vai ver os prós, vai ver os contras, e isso gera, né, no cliente muita segurança, muita coragem ao desenvolver as estratégias, ao elaborar planos, né, eficazes e garantir a eficácia. E depois, para que o cliente dê continuidade nas ações, porque às vezes são metas que tem um prazo de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, sabe? Então mesmo depois do processo ter acabado, porque às vezes o processo ele é de 2 meses, 3 meses, mas aquele aprendizado ele perpetua para o resto da vida. Essa é a intenção, é um conhecimento que vai transformar a sua mentalidade, os seus sentimentos, o seu pensamento, os seus sentimentos e as suas ações e consequentemente os seus resultados. Então é uma mudança de paradigma, tá? Que vai mudar os seus condicionamentos, vai mudar os seus hábitos. E a gente muda os seus hábitos, a gente muda o seu destino, tá? Então é uma mudança no teu legado, no teu propósito, onde você quer chegar. Então outra coisa também da ação é trabalharmos a motivação. Por que a motivação ela é importante? Ela é um fator primordial para gerar comprometimento na pessoa. Sem motivação, a pessoa não se compromete. Então, com comprometimento, a gente vai executar as ações necessárias que foram elaboradas e que foram desenvolvidas em pleno acordo. E agora, com a motivação desenvolvida nessa aliança, nessa parceria, a pessoa ela gera um comprometimento para executar as ações. E também identificar e superar as distrações, os pontos cegos, né, que possam impedir a pessoa de agir. É o que dentro do processo do Intentional Life a gente chama de vilões, que são aquelas coisas que nos impedem de agir, de progredir, que fazem com que a gente fique num processo de procrastinação e que prepondere emoções negativas e a gente, fica preso nisso aí. Então, dentro desse processo de ação, porque olha só, o que muda o nosso pensamento é o movimento, galera. Olha só, o movimento é ação, eu me mexer, eu me movimentar. E esse movimento muda o pensamento. Não é o contrário. As pessoas pensam que eu mudando o meu pensamento, eu vou mudar a minha movimentação. Mas não, é o movimento. Eu tenho que movimentar para daí mudar o meu pensamento. Se você quer mudar o seu pensamento, vou dar um exemplo para você. Arqueie os ombros, encosta aqui o seu cóccix no assento da cadeira, arqueie os ombros, tá? Estende as pernas aqui, bem esticadas, traz as mãos aqui na nuca, toma a cabeça para trás e feche os olhos. E agora eu quero que você visualize algo ruim na sua vida. Vê se você consegue visualizar algo ruim. Mesmo que você queira, nessa posição de poder, de serotonina, o cérebro não consegue ser negativo.
Porque o movimento do seu corpo está dizendo que o pensamento é positivo. Isso aqui é uma posição de poder, de graça, né? De exacerbação da sua vitalidade, de dominação, de domínio. Olha só essa posição. Então, mesmo que você queira, ao executar uma posição dessa, você não consegue ter um pensamento negativo. Agora faz o contrário, fica assim corcundo, ó. Fecha assim o queixo contra o peito, cruza os braços, tipo numa posição fetal, assim, se encolhe todo. E agora eu quero que você tente pensar positivamente, assim, todo comprimido. Quero que você pense nas suas vitórias, nos seus sonhos. Fica difícil, tá? Porque não tem a conexão. Então o movimento, ele muda o nosso pensamento, ele muda o nosso mindset. Inclusive, eu estou vendo um livro chamado 12 Regras da Vida, e a primeira regra é arqueie os ombros, coluna ereta, cabeça erguida, onde ele faz uma comparação com as lagostas, aonde elas, ao se defrontarem pelo domínio da região, né, onde elas habitam, lá no fundo do oceano, são os animais mais antigos e que têm um DNA muito próximo do nosso. Tá? Então esse estudo mostra que as lagostas mais desenvolvidas, que têm essa expressão, são as que têm o pensamento de vitória, de sucesso, e que conseguem ter mais vitórias. Então isso nos traz o processo do posicionamento, que também trabalha a nossa autoimagem. Então o movimento trabalha a autoimagem, como que você se vê, ombros para trás, cabeça erguida, coluna ereta. Isso muda o conceito que você tem de si mesmo. Legal, né? A gente fala muito isso nas nossas consultorias, tá? Procura participar. Hoje começa o primeiro encontro consciência emocional. Às vezes a gente não tem consciência das nossas emoções, elas estão lá no nosso limbo, no nosso inconsciente. Nós vamos trazê-la aqui para o consciente. Vamos identificar elas e o que nós vamos fazer para, caso necessário, modifique, tá? Então vamos para o terceiro passo, resultado. O que nós, humanos, queremos é resultado. Os outros animais, eles não conseguem visualizar resultado. Eles vivem a vida no automático. O ser humano não. O ser humano, ele consegue visualizar e planejar e executar as ações para chegar no resultado. O que a gente quer é o resultado, tá? Como que eu identifico o resultado na vida da pessoa? É quando a gente sabe como que a gente quer viver na vida, como que a gente quer se sentir na vida, tá? Quais são as nossas forças, as minhas competências, as minhas habilidades, que eu chamo de superpoder. Olha como essa posição me deixa forte. Força, poder, energia. Né? Falando de movimento, também é uma outra posição. Ó. Você põe a mão na cintura, afasta assim um pouquinho os pés, ergue a cabeça. Isso gera poder, isso gera pensamento positivo. Feche os olhos e visualize a sua coragem para executar tudo o que é necessário, o seu carisma, a sua responsabilidade, a sua organização, a sua autenticidade, o seu foco, a sua determinação, a sua habilidade de solucionar problemas. E agora, absorva todos esses poderes, visualize mais alguns que eu sei que você tem, de comunicação. Visualize todos os seus poderes, todas as suas habilidades sendo incorporadas e sendo usadas para alcançar os seus objetivos e metas. Yes! É isso. Então a gente muda, né, através da fisiologia o pensamento. A nossa energia vem da sua fisiologia. Mude a sua fisiologia, você muda a sua energia. Mude a sua energia, você muda as suas ações. Mude as suas ações e você muda os resultados. Então, a gente, dentro do processo, tá, a gente acompanha, sempre acompanhando os resultados, sempre avaliando e principalmente medindo, tá? Entrando num processo de medição, o tempo todo medindo os resultados da consultoria, para que a pessoa tenha resultado. É fundamental verificar o que precisa ser melhorado, mudado, transformado, reajustado, desenvolvido, trabalhado, para que os objetivos sejam de fato alcançados, realizados. Senão fica só naquela parte da aula de ver histórias. A gente quer desenvolver
histórias, com H maiúsculo, e não com histórias que ficam só na ficção. A gente quer criar uma história de poder. Então, se você não assistiu ontem, eu recomendo que você assista, tá lá no YouTube, tá? A aula de ontem, que é construindo a sua história de poder. Bem, além disso, tá? Dentro da área de resultados, a gente vai desenvolver uma visão mais clara do seu próprio desempenho e de onde você quer focar. Afinal, os resultados são importantes para os dois. Tanto para o profissional que está desenvolvendo isso com o esmero necessário, com a qualidade necessária, com a energia necessária, quanto para o cliente, né, que quer resultado. Então, nessas avaliações de resultado, é importante para ambos ver se o cliente está tendo resultado. É importantíssimo para o profissional, para saber se a sua metodologia está de fato funcionando. Então é ali que ele também vai aprimorando, aperfeiçoando, vai dando mais atenção, vai conduzindo o seu cliente para que ele obtenha resultado. Ele não sossega enquanto o seu cliente não dá resultado, porque ele confia na metodologia, ele passou pelo processo, ele conhece as forças dessas poderosas ferramentas de transformação pessoal e ele quer compartilhar esse conhecimento, ele quer que mais pessoas tenham essa alegria, essa satisfação de realização que ele obteve. Então é fundamental esse acompanhamento do profissional com o seu seguidor, com o seu cliente, com o seu aluno, vamos até assim dizer, né? Porque eu tenho muitos alunos que tenham esse respeito por mim, né? De uma pessoa que vai conduzi-la até o patamar de realização pessoal. E aí a gente chega no quarto elemento, tá? O quarto elemento do acrônimo FARM, que é o M, né? De melhoria contínua. Então, depois de a gente desenvolver foco, vamos só recapitular, foi o primeiro, né? Foco, depois ação e depois a avaliação. É hora agora de refletirmos sobre o aprendizado. Lembra que eu comecei com uma frase de aprendizado? Então é nesse momento que caem as fichas, que se desenvolvem sacadas, insights, né? Então a gente começa a desenvolver o que você, meu cliente, né, meu ouvinte, sabe agora, que passou pelo processo, que antes você não sabia. E ao saber disso agora, isso faz total diferença na sua vida. Porque se você não chegou aonde você quer, é porque você não sabe. Ou porque falta coragem, falta instrução, falta conhecimento. Porque se você tiver isso, se você tiver o acompanhamento, a coragem, a instrução, você vai chegar lá. Então no final do processo você vai ter essa sacada. Nossa, eu não sabia isso antes e agora eu sei. E ao saber disso, eu vou para cima. Porque antes eu não sabia, eu estava no limbo, eu estava inconsciente. Então a pessoa ela desenvolve essa gratificação pelo trabalho e a ficha cai. Cara, eu só preciso ir lá e fazer, tá? E além disso, né, de que forma eu posso usar esse conhecimento para continuar a gerar melhorias na minha vida? É outra sacada muito poderosa. De que forma eu posso usar esse conhecimento para continuar gerar e gerando melhorias contínuas na minha vida? Quais serão os próximos passos? Porque é uma escadinha, cada passo é importante. Então, ao terminar um passo, você já tem que se perguntar, e agora, qual o próximo passo? Para que você vá ascendendo, vá passando de fase. Lembra quando você jogava videogame que tinha as fases? Você termina uma, agora você tem que ir para outra. E você não dá de ir para a primeira fase direto para a nona. Você tem que ir fase por fase e desenvolver. Então essa pergunta ela gera muita clareza, porque antes de eu já estar terminando aquela ação que foi desenvolvida entre nós para obter o resultado, eu já tenho que estar na minha mente qual o próximo passo. Eu já tenho que estar me preparando para terminar isso e já para começar o próximo passo com um gás, com um up. Então essa pergunta ajuda muito, né? Não só o próximo passo, mas também quais são os próximos passos, porque a gente quebra uma meta em submetas, né? Então uma coisa para um ano, ela é dividida em 12
meses. Então cada mês seria um passo. Então o que eu tenho que executar nesse mês? Agora finalzinho do mês ainda tem tempo de eu terminar as ações. Geralmente as pessoas, eu ensino elas já a fazerem logo, a não ficarem procrastinando, não deixar para a última hora. Mas o que eu preciso fazer nesse mês e já de olho no que eu vou precisar fazer no próximo mês e toda a estrutura, ter uma visão do todo, mas com foco aqui no presente. O que eu preciso fazer hoje para poder passar para o próximo passo, tá? Então isso é para gerar continuidade, mesmo depois que o processo acabe, porque o processo é rápido, é uma imersão que você tem, que você recebe lá um conhecimento assim e fica até meio desbaratinado, fica até meio assim, nossa, meu Deus, quanta coisa eu estou aprendendo, coisas que eu não aprendi na minha vida inteira, e agora você tem uma vida inteira para colocar isso em prática. Gente, é transformador, é forte, é poderoso, tá? E é legal você gravar, anotar, fazer tudo que você possa para recapitular isso de tempos em tempos. Ou às vezes até repetir o processo. Tem aluno que repete o processo, faz o processo 1, 2, 3, porque daí eu vou dando reduções assim drásticas para ele continuar, para não parar. O negócio é não parar, é a gente continuar direto, tá? O processo de ação contínua, ação contínua, ação contínua. Maravilha, aqui nós temos o Rafa que está fazendo, bom dia. A Cacá que está fazendo também, a Carli, Paramparada Shakti. Inclusive o Paramparada Shakti dá aulas muito legais, né? Tem 2 dias. Quais são os dias das aulas, Cá? Que você dá aulas de respiratórios, mantras, meditação, que ajudam muito nessa clareza, tá? Nesse processo que eu tô falando. Eu também ensino isso há 20 anos, tá? O Rafa também ensina. Toda segunda e quarta, eu acho que às 10 horas da manhã. Isso, 10 horas da manhã nesse Instagram aqui, ó. Parampará da Shakti. Bem, então, vamos falar um pouquinho aqui das consultorias, né? As aulas aqui, a gente delega mais aqui pro Rafa, para cá, e aí as consultorias ficam mais aqui comigo, né? Então, as minhas consultorias, elas são muito diferentes de tudo que você já viu, porque ela tem um patamar prático, pragmático, de filosofias muito antigas, filosofias naturalistas, filosofias que exacerbam o prazer como processo de desenvolvimento humano. Então é um processo de 5.000 anos, entendeu? Então uma coisa empírica e com a firmeza das consultorias, do coach, da metodologia de desenvolvimento humano, de aprendizado de humanos, da neurociência, do mindfulness, que é uma coisa atual, mas que tem a semente lá do yoga pré-clássico, né? Que tem a concentração, o viver no momento presente, estado de flow. Inclusive a gente teve uma aula só sobre flow também, foi a aula, acho que foi a aula de sábado, foi a aula de ontem, a aula de flow, tá? Então todas essas aulas você pode rever. Então nessas minhas consultorias, eu muito mais do que simplesmente ensinar ou instruir, eu desenvolvo uma forma de refletir, de pensar, quebrando paradigmas, sabe? Através de sacadas. E eu não vou dar o peixe para você, eu vou ensinar você a pescar, ensinar a pescar. Ou seja, você vai encontrar a solução dos problemas da sua vida. Eu não vou dar nada para você, eu só vou fazer você pensar de uma outra forma que até então estava bloqueada ou estava travada. Então você pode me chamar de desbloqueador ou de destravador de mentes. Mike Freta, o destravador de mentes. Fica até engraçado, mas é impactante, né? Contra-intuitivo. O que é esse destravador de mentes, né? Será que a minha mente está travada? Tá. Toda a minha mente está travada. Eu trabalho isso com 20 anos e às vezes eu vejo ali um bloqueio, um travamento. Então, imediatamente eu vou lá e faço esse destravamento, tá? Então, essas sacadas, né, esse processo também de gerar encorajamento, de aumentar a sua coragem, que a gente tem muito medo, a gente tem muito receio das coisas, né? Então, esse processo de encorajamento também é fundamental. A pessoa começa a mudar a sua mentalidade
E ao mudar a mentalidade, você começa a mudar o seu comportamento, começa a mudar as suas emoções, os seus pensamentos, muda as suas ações, os seus comportamentos, os seus hábitos e também o seu destino. Então essa é a grande sacada, quando a gente faz uma mudançazinha, onde você descobre a fórmula e aquilo tem um impacto muito maior. Então o ser humano, ele aprende hoje muito mais, não na forma professoral, aquela forma que fica todo mundo sentadinho na carteira, né, ouvindo o professor falar e pronto. Ou quando você assiste um filme ou um vídeo no YouTube, aquilo é professoral. Um processo de consultoria não, é uma troca, né? O consultando, ele fala muito mais do que eu nem falo. Eu só faço perguntas, eu só vou mediando. Participa hoje para você ver como é que é o processo. Hoje às 20h59 no nosso canal do YouTube, Mike Freta Mindfulness e Meditação. Eu só fico mediando, eu só fico fazendo perguntas, eu só fico conduzindo as pessoas para elas chegarem na sacada, né, no insight, mas eu não dou a sacada. Eu faço com que ela descubra sozinho a sacada, né? É total diferença. E o ser humano, ele aprende muito mais assim, refletindo, trocando ideias. A gente aprende tanto, né, quando a gente está numa roda de amigos conversando. É assim, esse processo é como se você estivesse numa roda de amigos conversando. Tá? O nosso processo chamado Mindfulness Design. Mindfulness Design. Começa hoje, 20h59, até domingo, direto, tá? Então, aí você começa realmente a aprender com a sua vida e com tudo que lhe venha a acontecer. Então a sua vida começa a ser um laboratório de aprendizagem. Porque pode ser que aconteça uma coisa boa, pode ser que aconteça uma coisa ruim, aquilo é aprendizado. E quando é aprendizado é barato, porque você iria pagar uma grana assim colossal para aprender aquela mesma coisa que agora você desenvolveu o modo aprendizagem que estava bloqueado pelo processo professoral. Não, agora eu faço as perguntas, eu chego às conclusões, eu tenho as sacadas, eu começo a ser autoral. É claro que eu absorvo um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação, mas eu junto essa informação com essa e eu desenvolvo uma coisa nova. Isso não é plágio não, tá? Isso é você, além de desenvolver autoridade, é você desenvolver um processo autoral. É o que o Steve Jobs fez. Ele pegou a internet, botou num celular, botou uma câmera. Já existia câmera, já existia internet, já existia telefone. Ele juntou os três e fez uma coisa autoral. Uma coisa que até então não existia, tá? Então a coisa mais incrível, e eu sou suspeito de falar, né? Porque eu sou incrível de se desenvolver nesse programa, é o desenvolvimento das habilidades e dos talentos, né? Dos pontos fortes que esse programa desenvolve em quem faz. Então é fundamental para a sua vida, para que você tenha sucesso, para que você tenha realização, você desenvolver um programa que acentue, que exacerbe as suas forças, os seus pontos fortes, que intensifique aquilo que você já é bom. Então isso é o mais incrível, você fica muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. E é muito importante o acompanhamento que a gente faz, né? O feedback, as trocas. Então eu fico disponível por WhatsApp, você tem lá uma coisa que não entendeu, uma dúvida tal, a gente acompanha. E sempre nós vamos ter tarefas. Então o que faz a gente aprender são as tarefinhas, que é botar a mão na massa, é pegar e fazer com que os exercícios que eu vou passar no final de cada treinamento, totalmente relacionado com o conteúdo que a gente desenvolveu, sejam feitos. E eu trabalho também a motivação para você fazer aquilo, porque você vai absorver aquele conhecimento, né? Isso é muito enfatizado no modo private, né? O que é o modo private, Mike Freta? É quando eu e você fazemos o processo individualmente. Aí nós não temos mais espectadores. E aí nós temos também o modelo em grupo, que é o que nós vamos abrir hoje no YouTube, tá? Para você acessar. Que é um modelo ali que não tem essa dinâmica quando é feito em grupo aqui na nossa escola, é feita pelo Zoom.
é quase um processo professoral, então ela não tem um impacto. É legal você ver e tal, mas o mais interessante é você participar comigo ou em grupo, né, investindo, fazendo um investimento, né, ou em private. Private mesmo é boom, né, a tua mente ela estoura de tantas possibilidades que nós vamos desenvolver com a plena convicção e de forma factível de que aquilo vai se desenvolver, tá? Que aquilo vai bombar. E é assim que é gerado o aprendizado. O aprendizado ele vai aumentando, vai se alastrando e você vai mudando drasticamente a sua vida, né? E aí no início de cada reunião a gente faz uma revisão, a gente verifica os resultados que a pessoa obteve, né? A gente faz uma revisão das tarefas, então aquilo ali já é uma absorção do conteúdo da aula anterior. E somente quando eu ter a plena convicção de que você entendeu, que você fez as tarefas, que a gente vai aí então para o conteúdo transformacional seguinte. E aí aquele conteúdo é passado de forma muito detalhada, através de conversas, através de opiniões, de reflexões, e depois de ter tido uma grande sacada, uma sacada que vai mudar a sua vida, vem a tarefa para a próxima semana. Aqui no caso no YouTube é a tarefa do dia, né? Por isso que é puxado, é todo dia. Mas é uma forma de apresentar. Eu não vou mentir para você, tá? Essa apresentação que nós vamos fazer no YouTube, ela tem o intuito, tá, de fazer com que você se interesse pelo nosso programa pago, vou ser bem sincero, que é um programa muito mais contextualizado, com muito mais conteúdo, com muito mais didática e que é claro que vai produzir um resultado muito maior, muito mais gigantesco. Então a ideia é que se você observar que o processo free já está produzindo uma transformação, imagina o processo pago, que não é nada assim exorbitante, é um valor super acessível para você participar e que você ganha vários bônus aí do meu trabalho, tá? Então vou ser bem sincero, tá? O intuito desse programa gratuito no YouTube é divulgar o nosso programa Mindful Design, que são 5 módulos: Stress e Wellness, que é qualidade de vida, inteligência emocional, Intentional Life, foco e a otimização da performance e a quebra de paradigmas, desenvolvendo crenças poderosas para a sua realização pessoal. Maravilha, minha gente. Lembrando então, né, que é muito necessário você preparar o ambiente, tá? O ambiente interno e externo para que a energia flua, tá? O ambiente externo é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua família, é os seus relacionamentos, são os seus amigos. O ambiente interno, nossas emoções, nossos pensamentos. E eu vou ajudar isso, porque a energia só flui quando o ambiente é propício para ela. Lembra da sequoia, né? No começo da nossa live? Então é isso que eu quero fazer com você, tá? Preparar o ambiente, né? Para que você não despenda toda a sua energia com coisas que não vão levar você a lugar nenhum. Então vamos canalizar. O segredo é canalizar a energia, né? E desenvolver um processo de maestria, onde você vai aprender a se adaptar às circunstâncias, ao contexto, a usar a melhor linguagem para cada situação. Usar a melhor linguagem para cada situação. Como é que funciona isso, Mike? É o seguinte, se eu estou dando uma consultoria para um grupo de empresários, a minha linguagem é uma, mais técnica, com mais empreendedorismo, com mais números, falando mais de liderança. Se eu estou dando a minha consultoria para um grupo mais operacional, a minha linguagem já é outra. Às vezes envolve relacionamento, envolve estresse, envolve qualidade de vida. Se eu estou dando a minha consultoria, por exemplo, para um grupo de evangélicos, religiosos e tal, a minha linguagem vai ser outra, mais relacionada ao reino dos céus, ao amor, ao desenvolvimento de paz interior. Então, assim, cada grupo, né, cada pessoa tem lá um contexto que são os seus paradigmas, a sua cultura, a sua educação. Você tem que ter essa leitura, esse poder de leitura de ambientes
para que você possa propagar aquela linguagem que vai servir como uma faca afiada, cortando um queijo macio. Sabe? Vai ser uma lâmina fina, assim, ó, pá! Né? E não tem questionamento, porque aquilo vai entrar feito uma luva, sabe? A linguagem entrando feito uma luva. Então essa é a habilidade dos grandes oradores, né? Desenvolver a comunicação mais assertiva possível, né? Falar a língua. Então a gente estava falando aqui de religião, né? E aí tem uma parte da Bíblia que eu acho muito legal, que é a Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi construída para confrontar Deus ou para evitar um novo dilúvio, depois ali de Noé, né? Então eram os descendentes de Noé. E eles foram crescendo, formando um império, né? E aí, segundo a Bíblia, Deus se irritou com aquilo, se sentiu ameaçado e aí criou várias línguas para que eles não se comunicassem adequadamente. E quando não existe a comunicação adequada, cada um vai para o seu lado, cada um vai desenvolver os seus interesses, não tem mais comunicação, não tem mais conexão. E aí aquilo quebrou, faliu porque não teve, aí virou a Torre de Babel, né? Aquela confusão, aquelas línguas, tal. Então a importância, né, gente, aqui, né, de uma linguagem, né, para o desenvolvimento, tá, disso, né. Então, quando você desenvolve uma linguagem coerente, né, e você tem um ambiente propício, você domina, né. Se você está num ambiente em que você tem uma linguagem coerente, você está dominando aquele ambiente. Aí nós estamos falando de dominância, a importância da dominância para que você propague, né, bem a sua mensagem. E essa dominância gera autoridade, né? E essa autoridade gera muito mais resultados, né? Beleza, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Então divulgue, tá, o nosso trabalho de hoje às 20h59, marque lá na sua agenda, compartilhe. A gente está sorteando livros para quem compartilhar nas redes sociais. Só me marcar e marcar 2 pessoas, você vai receber um livro, pode receber em formato digital ou também a gente manda pelo correio para você, tá? Então é só você compartilhar, ajudar a gente a difundir essa mensagem. Quero mandar um grande abraço para você, ó, já deu aqui quase 1 hora, 43 minutos, a gente começou antes das 9 e nós vamos encerrar aqui para não ficar muito longo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima live. Abraço! Beijos!